Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa terça-feira. Hoje é dia 17 de janeiro de 2023. Estamos ao vivo aqui, trazendo os principais destaques do mercado financeiro e repercutindo as principais informações que têm mexido com a Bolsa neste dia. Hoje eu, Felipe Nascimento, também Alan Gani, vamos trazer os principais pontos, os principais assuntos e, claro, repercutir aqui muita notícia, muita opinião para você que está nos acompanhando. Claro, como não poderia deixar de ser, vamos falar bastante aqui sobre todo esse caso de Americanas, desde a noite de quarta-feira, da última quarta-feira, depois de serem reveladas aquelas inconsistências no balanço da empresa no valor de 20 bilhões de reais, a história vem mostrando desdobramentos. Hoje a gente tem as informações que possivelmente a empresa vai ter uma nova CFO, que está acostumada a tratar ali de empresas com pedido de recuperação judicial, com passagem inclusive por empresa de telefonia, e aí a gente também vai falar sobre outras movimentações de Americanas, que deixou de pagar debêntures nesta segunda-feira, baseada na decisão judicial de que ela estaria ali naquela tutela, né, para poder entrar numa recuperação judicial, pré-recuperação judicial, ou seja, não necessitaria fazer o pagamento dos seus credores. E nessa perspectiva, muitos bancos ali já começam a ficar de olho nessa movimentação, porque a Americanas não estaria honrando com seus compromissos. Além disso, Rothschild, um banco de investimentos, né, que foi contratado por Americanas para poder intermediar o diálogo entre os bancos e a empresa, vai fazer a primeira reunião, deve fazer a primeira reunião ainda hoje entre bancos e a empresa para tentar solucionar, para tentar, como dizem ali no popular, desembolar o meio de campo entre a empresa e os bancos. Claro, vou falar com o Gani aqui também sobre o PIB da China e o impacto do crescimento chinês no mercado brasileiro. A gente vê que o mercado hoje está um tanto quanto animado, a Bolsa chegou a subir mais ali de 1,7%, que é o que está subindo agora, 1,77%. Aos 111.142 pontos, chegando ali na máxima intradiária, 111.296 pontos. Claro que a gente vai falar isso, vai trazer outros assuntos também, vai falar, né, sobre as movimentações também do Ministério da Fazenda, Fernando Haddad lá em Davos, segue falando de reforma tributária, segue falando de novo arcabouço fiscal. Isso ainda nesse primeiro semestre. E, claro, isso movimenta as expectativas dos economistas e dos atores do mercado financeiro. Então, antes de mais delongas aqui, vamos já chamar o Alan Gani, vamos conversar com o nosso querido Alan Gani, ainda de barba. Boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, ainda de barba. Devo tirar a barba hoje, né? Porque a barba eu não me adaptei com a barba. A barba coça, a barba incomoda para dormir. Então, e hoje a moda é estar de barba, não é? Sim. Hoje todo mundo tem barba. Antes não. Antes isso mudou. Aliás, eu convido todos a assistirem o meu Deepcast, que é um outro lado da minha personalidade. Aqui eu sou ácido, lá eu sou tranquilo. Lá você é mais... Lá eu entrevisto, né, papo leve. E aí entrevistando o Coloral, Leonardo Coloral, que é especialista em moda masculina. E aí ele falou realmente que hoje todo mundo usa barba. Virou um... Você já era um precursor deste movimento, eu tenho barba, né, desde os 14 anos de idade. Então... O pessoal agora também fica me sacaneando, fala que eu tô parecido com o Lula. Eu nunca falei mal do Lula, então não sei por que o pessoal também fica falando isso. Pois é. Nunca falei. Tem registro? Não tem registro. Não tem registro, eu nunca falei. Isso é coisa que o pessoal fica falando. Nunca falei mal do Lula, do PT, de maneira alguma. Tá certo. Não. Alan Gani. Diga. Vamos falar dessa história aí que cada dia, parece novela, né? Cada dia um capítulo, cada dia uma questão diferente, cada dia uma notícia diferente. A gente está falando aqui de Americanas, né?
Alan Gani, a Americanas que ontem não pagou os debenturistas. Chegou e falou, olha, não preciso pagar. Isso é lógico que é uma livre interpretação, certo? A Americanas não falou isso, pessoal. Não vão me cancelar por causa disso. Mas na livre interpretação falou, olha, tem uma liminar da justiça falando que eu estou nesse período aqui pré-recuperação judicial, até as coisas acontecerem, eu não preciso pagar os meus credores, e foi isso que a Americanas fez, não pagou os debenturistas. E isso traz uma expectativa até mesmo ruim para o mercado financeiro, porque aparentemente daqui para frente não vai conseguir mais pagar, ou pelo menos não vai querer mais pagar, né, Alan Gani? Antes de responder, só vou dar aqui mandar um beijo aqui para a Tameia Danelon, né? E agora eu respondo, que está no nosso chat. Ah, aí sim, hein, Gani? Então, agora eu respondo. Muito bem, Felipe, o que acontece? Calma, ela falou assim, está lindo de barba. Não é suspeita, então, né? É quem importa, né, Gani? Saber se tá bom ou não. O coloral lá não o color... mas você sabe que fizeram um corte meu falando assim... Ficou sensacional. Ficou melhor de barba. Ai, meu Deus do céu. Muito bem, vamos lá. Olha, o seguinte, o que está acontecendo, eu até escrevi isso hoje no meu Twitter, e eu volto com a fala que eu fiz aqui ontem. Não adianta pregar toda uma agenda ESG e tudo mais e não fazer o básico. E o que é o básico, né? É cuidar da contabilidade da sua empresa para que não haja todo esse tipo de maquiagem contábil que prejudica os minoritários e os credores da empresa. Veja que ontem não houve o pagamento das debêntures. O que são as debêntures? São os títulos de dívida da empresa. Então, imagine que, obviamente, que tem investidores grandes, fundos, enfim, que compraram essas debêntures, né? Mas também tem muita gente pequena no mercado financeiro e que comprou a debênture porque estava numa taxa de juros bastante atrativa e agora não vai receber. E essa pessoa ali, ela trabalhou, ela poupou o dinheiro, né, do dinheiro suado e comprou essa debênture e agora essa pessoa vai ser prejudicada. Essa sinalização, Felipe, e ela é uma sinalização concreta, é muito ruim, porque a partir do momento que houve um calote, e sim, é um calote porque não foi pago de acordo com o compromisso firmado, a empresa vai ter muita dificuldade de fazer novas captações. Quem é que vai querer emprestar dinheiro agora para uma empresa que não honrou a sua dívida, ou seja, a sua debênture? Quem vai querer emprestar dinheiro para esta empresa que você não sabe ali o que está no balanço é correto ou não, é verdadeiro ou não? Uma empresa que hoje chega a 40 bilhões de dívida, 20 bi já contabilizadas, que apareciam no balanço, e 20 bi que não estavam no balanço, e tudo indica que não estavam mesmo, que essa era uma grande dúvida, né? Se estava em outro lugar, com outro nome e não dívida financeira, mas eu fiz essa análise, o passivo operacional da empresa, fornecedores, contas a pagar, era 5 bi. Então, como né, não casa com os 20 bi. Se fosse 30 bi, da ordem de 30 bi, a gente poderia aqui falar, olha, tem 10 bi ali de passivo operacional, né? E os 20 bi estão ali também, que deveria ser financeiro e está ali. Ok, mas não é o caso. Então, muito ruim o que está acontecendo com a Americanas, e agora a novela é de gente grande, né? É série de Netflix, porque envolve aí os controladores da empresa, o Lehman, o Marcelo, né? Marcel Teles. E o Beto Sicupira. Envolve o BTG contra, né? Porque é um dos credores, outros bancos. Vamos ver o desenrolar de toda essa história aí, né? Ô Gani, você falou da agenda ESG, mas o pessoal tá de olho no 3G mesmo, né? Que é a empresa dos três. Ah, boa. Dos três. Boa. Você falou já 3G, né? Eu falo, mas não era 5G. O 5G é um celular, né? A gente já passou do 3G. É verdade, o pessoal tá de olho e querem. Porque agora é o seguinte: quem é que vai ser responsabilizado? Porque essa é a bronca do BTG. Sim. O BTG falou o seguinte: tudo bem, eles conseguiram lá uma liminar na justiça que suspende o pagamento de dívidas, né? E também nesses casos, os credores têm o direito
direito de recolher as dívidas antecipadamente. E aí, a bronca do BTG é, Filipão, mas vocês estão dando uma decisão judicial favorável para não aquele devedor que não pôde pagar por conta de circunstâncias econômicas e aí pediu a suspensão. Não, o BTG está falando, os advogados do BTG, vocês estão dando uma decisão favorável, a justiça está dando uma decisão favorável em cima de uma suposta fraude, de acordo aí com os advogados do BTG. Vocês estão premiando a maquiagem contábil, a fraude e tal. Então isso não está correto. Por isso que essa briga aí é entre BTG e os controladores. E o BTG acha que o 3G, né, o Lehman, Sucupira e o Teles, que devem, como acionistas majoritários da empresa, devem arcar com o prejuízo. Pois é, BTG tem cerca de 1,9 bilhão de dívida com Americanas. Bank of America também está entrando na justiça para poder tudo peixe grande, ter a sua dívida. Como você falou, nessa circunstância, quem é credor pode pedir antecipação da sua dívida. E aí, a Americanas fala, não, mas eu tenho uma liminar aqui que não permite, que pode me beneficiar falando que eu não vou pagar. Mas assim, não é que ele se recusa a pagar, ele quer pagar no tempo dele, ou no tempo da recuperação judicial, ou no tempo da justiça. E o BTG quer antecipar. E também não quer em troca de equity, não quer ser acionista. Então eu vou te dar a ação da Americanas e você quita minha dívida. Não quero ser. Não quero equity. O que é uma sinalização também ruim, né? Sim. Porque se o BTG visse como um bom negócio, falar, ok, tudo bem. Visse uma porta de saída. Uma porta de saída, porque ações pode ser uma moeda de troca, né? Aliás, essa é uma das vantagens de uma empresa abrir capital. Lógico, tem vantagens e desvantagens, né? Mas uma das vantagens é que você pode usar as suas ações como um pagamento, né? Vira uma moeda. Você não precisa só do caixa, você pode pagar com ações. Mas aí o BTG entende que não é um negócio promissor e por isso que não está aceitando. Porque se fosse um negócio promissor, por mais que esteja com orgulho ferido aí, e com razão, você aceitaria, né? Você fala, as ações aí de uma empresa promissora, tudo bem, né? Porque isso vai se transformar em mais dinheiro lá na frente, dividendos ou valorização do preço das ações. Pode ser um problema circunstancial, mas não foi, né? Mas não foi. Necessariamente. Não. Até porque, por exemplo, se fosse uma inconsistência contábil encontrada no último trimestre, por exemplo, há 2 trimestres, agora o Real falou cerca de 9 anos, 7 anos, né? É uma prática. É uma prática reiterada, né? Então, isso pode depor contra. E aí começa todo tipo de ilação, do tipo, será que não tem mais? E aí? É só isso? Tem mais problema? E aí eu acho que eu me sinto confortável em falar em relação a isso, porque o Cabral também falava. A gente discutia muito aqui o modelo de negócio. Sim. E aqui eu não estou sendo engenheiro de obra pronta, porque está gravado, a gente fala, mas afinal de contas, o que a Americanas é? Né? Você lembra da Americanas do chocolate? A gente brincava muito, entrava aqui e aí você vê aqueles chocolates, mas é uma bombonière. Aí você sai do chocolate, tem uma vassoura, né? Aí tem o DVD. Produto de limpeza. Aí o produto de limpeza. Mas, afinal, o que é? Qual é o posicionamento da empresa? E eu sempre falo que, às vezes, as análises elas não precisam ser tão complexas. A experiência do usuário, aliás, grandes investidores, né, que escrevem livros falam sobre isso. A experiência do usuário, quando você consome aquele serviço enquanto cliente, você gosta da empresa, você fala, puxa, eu gostaria de ser sócio desse negócio aqui, você acha que é promissor, né? Então, essa percepção, ela é muito importante. E a Americanas me parecia que não tinha um modelo muito claro aí do negócio dela, né? No online você tem gigantes, ela concorre com gigantes.
Mercado Livre domina a América Latina, a Amazon entra com força, não dá para desprezar, e a própria Magazine Luiza é muito forte também aqui no Brasil. Aí, como loja física, concorre com Via, ou com as próprias redes de supermercados, Carrefour, Extra, não sei, né? Qual que é o diferencial da empresa, né? Mais esse problema aí, né? Mais esse problema. Ô Gani, e aí, né, eu tenho até a informação aqui, os credores, os bancos credores de Americanas devem ter hoje a primeira rodada de negociação, de conversa com a Rothschild, né? Acontece hoje aí essa conversa de negociação até para tentar reestruturar, reaproximar, tentar uma saída mais amigável. Embora as instituições financeiras, como o próprio BTG, o Bank of America, outros credores, já sinalizaram que vão para a via judicial mesmo. Claro que quando você entra num acordo, quando você faz algum tipo de minimização do litígio, imagino que todo mundo saia ganhando, porque é melhor um acordo agora do que onerar a justiça, né, e se utilizar da justiça por anos e anos a fio, né, movimentar o poder judiciário, que já está atolado de processos ali também. Mas, claro que quando o litígio não dá para ser resolvido por meio de acordo, a saída é o próprio poder judiciário. Você acha que, Gani, você acha que uma conversa ali põe todo mundo na mesa e fala, olha, vamos resolver isso, a gente está disposto, tal. Você acha que uma mensagem um pouco mais clara pode desarmar os ânimos e trazer um pouco mais de tranquilidade para esse caso, que já escalou a tensão, né? Depois daquela peça do BTG, né? Falando, pô, má fé e fraude. Já foi. As coisas foram tomando proporções e as palavras foram bastante duras, né? Eu acho que provavelmente já teve isso, viu, Filipão? Até porque esse pessoal do mercado financeiro, eles são muito pragmáticos, né? Tem uma noção ali de realidade, dinheiro envolvido. Eu acredito que o BTG, justamente, ele endureceu o discurso e ventilou isso na imprensa porque o caminho da negociação não foi possível. Eu acredito que é muito mais uma consequência de uma não negociação eu acho que agora já é tarde demais para tentar essa via, né? Lógico, eu sempre sou a favor, né? Aliás, os próprios advogados, a gente tem uma ideia, né, de que advogado gosta de briga. Não, pelo contrário, eles sempre buscam o caminho da conciliação, porque eles sabem do ônus que é ir para o litígio, sim, né? Das instâncias, eles sabem, né? Justamente para apaziguar o conflito. Mas eu acho que agora, infelizmente, é tarde, né? É tarde. É tarde. O Rubão Dantas perguntou o seguinte, Gani, uma dúvida aqui. Bancos e credores no geral não analisavam os balanços das Americanas e não percebiam que faltava nesse balanço os valores que a empresa devia para os próprios bancos? É uma boa pergunta. Porque se é aquela estrutura de risco sacado, o banco empresta o dinheiro para a Americanas pagar o fornecedor e a Americanas deve para o banco. Então, essa dívida estaria com o banco e não para o fornecedor, e no balanço estava para o fornecedor. Não, nem estava para o fornecedor, né? Então. Esse é que é o ponto. O que eu vejo é que nem estava para o fornecedor. Ótima dúvida, Rubão. Uma boa eles emprestavam mesmo. Dinheiro. Excelente. Então, talvez o analista de crédito pensou o seguinte, mas comeu bola, né? Falou, mas cadê aqui no balanço? Porque quando ele olha os 19 bi, ali de dívida, ou conta fornecedores, quase 5 bi, ele fala, o meu dinheiro está aqui. Porque ele não sabe, ele não tem abertura, né? Não sei se nas notas explicativas, acredito que não, aparecia isso, ele não tem abertura das demais dívidas, né? Então ele, tá aqui. Então talvez algum teve aquela sensação estranha, mas nossa, né? Sei lá, vamos pensar, 1 bi de 5 bi, 20%, né? Nossa, 20% só para mim, chama atenção. Mas talvez tá aqui dentro, né? Eu não tenho...
eu não tenho abertura aqui, né, desta dívida, né? Mas é uma boa provocação que o Rubão trouxe. E aí, siga lá pelota, empresta, vai fazendo. Até então estava, de repente, pagando direitinho, né? Tava caindo ali todo mês e vamos que vamos. Ô Gani, tem mais uma notícia aqui que é importante a gente repercutir por conta da... A gente já viu que a própria Americanas anunciou o novo CEO e agora está em vias de anunciar a nova CFO. Segundo o Brasil Journal, Camille Faria estaria acertada ali com a Americanas. Ela tem experiência, né, no mercado financeiro, trabalhou no Morgan Stanley, Bradesco BBI, Bank of America, também tem experiência em recuperação judicial, quando foi CFO da Oi, em outubro de 2019. Aí, em 2021, trocou de operadora, saiu da Oi e tornou-se CFO da TIM, né? E aí, né, com experiência em recuperação judicial, empresas nesse perfil, como a Oi, precisa ter um novo CFO, precisa ter um ar novo ali, um nome novo, um olhar novo para as contas da empresa, né? CFO é chefe do departamento financeiro, sim, né, Gani? Sim. Um olhar novo poderia trazer também uma nova perspectiva, até mesmo diante dessa situação, para os credores, para os fornecedores, para os próprios acionistas. Claro que o último CFO saiu junto com o Rial, né, que é o André Covre, saiu diante de toda essa questão do rombo, mas nomes novos e sempre acostumados dão um gás novo sempre ali, dão, né? Uma esperança, né? Algum tipo de mudança. É que não tinha como o Rial ficar, porque seria insustentável. Ele que trouxe isso a público, né? E fez muito bem. Ele poderia colocar toda uma reputação profissional que ele tem, uma carreira brilhante, né? Fez um nome no mercado financeiro, em risco. Então, seria insustentável ele ficar diante dessa situação. Agora, um nome novo sempre traz uma possibilidade. É claro que tem empresas que já passaram por isso, né? Não sei se nessa magnitude, mas já passaram por dificuldades financeiras e fazem ali um turnaround e conseguem sobreviver, né? Então, o nome, sem sombra de dúvida, eu não a conheço, mas só pelo currículo, com passagem em grandes bancos de investimento, deve ser uma pessoa apta e muito competente ao cargo. Boa. E só que a gente trouxe, né, que a Camille, possível CEO, nova CEO da Americanas, ela passou pela Oi. E aí o Peter Santana já falou da pergunta fogo no parquinho, o que vale mais, ou Americanas, Oi, e aí ele colocou o IRB, né, também, que está aí nesse pipeline aí. Pois é, acho que Oi, né? Oi vale mais? Acho que eu vou de Oi. Já está saindo da RJ, né? Já vendeu ativo, já... Vendeu ativo, já está fazendo... Daqui a pouco uma dessas grandes compras, né? Já está vendendo os ativos, né? Sim. Mas daqui a pouco desaparece, sei lá. Eu vou de Oi. Vai sim, hein? O Gani não titubeia, Oi, depois não foge da pergunta e não sobe no muro. E depois eu vou de Americanas. Depois de Americanas. IRB fica lá pro finalzão. O IRB fica pro finalzão, né? Porque o IRB ainda tem uma grande participação no mercado brasileiro como ressegurador, né? Sim. Então, esse é o ativo do IRB, né? A Oi tem também uma carteira de clientes. A Americana eu acho que é mais complicada a situação dela. Boa. Mas as três, enfim, né? Muita cautela aí, né? Sim, muita cautela. O Wesley Oliveira, ele falou o seguinte, Gani, que a gente estava comentando a questão a pergunta do Rubão ali sobre o balanço dos bancos, né, apresentado aos bancos. Ele falou que o balanço apresentado aos bancos é sintético, apenas o total do ativo, passivo, receita. Empresas não encaminham para terceiros o balanço analítico, justamente por conter informações sensíveis da empresa. A observação aqui do Wesley, que é uma coisa mais sintética ali, que não tem tantos detalhes. Vou ser sincero aqui, não conheço muito sobre essas questões, mas acredito aqui no nosso telespectador.
Ô Gani, e aí o Ricardo Hermoso Pereira, ele disse o seguinte: ô Gani, se Americanas não pagar debêntures, quem comprou não recebe nada, perde tudo, certo? Nesse sentido, é muito mais salutar investir num fundo de debênture onde o risco é diluído? Sim, por quê? Porque você tem várias empresas ali, né? O fundo está investindo em várias empresas. Então, se a posição do fundo é bem diversificada em debêntures, em empresas, né? Credores dessas dívidas, então, vamos supor, 10%, ele teve problema com Americanas, mas 90% do fundo tem ali ativos de qualidade. Então, não tem nenhum problema, né? Eu acho que sim, né? Aí vale avaliar a gestão do fundo, né? Quem é o gestor e quais são os ativos que este fundo investe. E qual é também a política de investimento do fundo. Uhum. Sim, mas é uma forma de diversificar, sim. Ou você, na pessoa física, você não precisa concentrar tudo numa debênture de uma única empresa, né? Essas empresas mais arriscadas, com rating não tão bons, elas acabam tendo uma taxa de juros, um yield muito atrativo, tá? Muito acima de um título público. Então, é lógico que é um grande atrativo, né, investir nessas empresas. Mas qual que é o ponto aí, Filipão? A gente olha sempre muito para o lado da rentabilidade, esquece do risco, né? Então, qual é a dica que eu dou? Você quer investir numa debênture mais duvidosa, ou num CRI ou num CRA mais duvidoso, 5% do teu patrimônio, no máximo. E aí também... Estourando, tá? E 5% é uma exposição até grande, né? Até no máximo 5%, não mais do que isso, né? A gente tem que pensar muito no risco. Pois é. E também, né, Gani, tem toda aquela situação lá da análise, porque tem também, até mesmo nos próprios fundos, né, de debêntures e tudo mais, você tem que ver a análise do título. Igual, por exemplo, agora o S&P lá, né, S&P Global, a agência de classificação de risco, rebaixou Americanas de B para D de dado, né, bola para dado. Aí você vai pegar uma debênture com rating D, complicado. Você vai pegar uma debênture AAA, A mais, alguma coisa, beleza, né? Que pelo menos a classificação de risco mostra um caminho, né? Dá um indicador de assim, esse aqui tô muito exposto, é muito arriscado, ou esse aqui, não, tudo bem, é menos arriscado, né? A classificação de risco é bastante importante, mas não é tudo, né? Você tem algumas casas que fazem um trabalho de análise, né, do risco de crédito, casas independentes, do análise do risco de crédito da empresa. Então é importante olhar também o prazo médio de recebimento das dívidas, né, que é o que a gente chama de duration, né? Na média, essas dívidas vão vencer em quanto tempo, tanto a duration das dívidas da empresa quanto a própria duration da emissão da nova debenture, né? Quer dizer, na média, em quanto tempo você vai ter o recebimento desse fluxo de caixa. Olhar o nível de endividamento da empresa, se o negócio é sustentável, tudo isso. Agora, nesse caso específico, Filipão, é muito complicado, porque por mais que você fizesse a leitura correta, e tem analistas muito competentes aí fazendo isso, não estava no balanço. Não tinha como você saber, né? Então esse que é o ponto. Você faz uma análise em cima da informação que você tem disponível. Você vai ao médico, né? Você leva lá os exames de sangue e tal para o médico. Aí o médico analisa e fala, aqui está com problema, aqui não tem, né? Aqui está com problema de glicemia, que tal? Não é isso? Ele está fazendo em cima de uma informação concreta que ele tem. Aí passa um mês, ele descobre que o exame estava errado, que o exame era de outro paciente. E aí ele fez uma análise em cima de algo que era de outra pessoa. É a mesma coisa. Então eu acho que nesse caso era muito difícil, né? Por isso que eu falo, tanto os analistas quanto quem investiu, acho que por mais que doa, não deve ficar com esse sentimento de
de culpa em relação a isso, né? Boa. E para a gente encerrar aqui, Gani, pelo menos parte desse assunto aqui, que é quase interminável. Por exemplo, o Regis me fez uma pergunta que é ingênua. Ele falou assim, você não pegou isso? Se eu tivesse pegado, primeiro, eu teria ido à justiça. Segundo, daria para ficar rico, né? Pô, eu vi terceiro, ninguém pegou isso. 50 mil. Cada pergunta é muito ingênua. Não, se alguém tivesse... você tem que pegar... Pego essa inconsistência... Essa inconsistência, então a pergunta não faz o menor sentido, né? Tô certo, Rubão? Ninguém pegou, né, na verdade. Enfim. Mas é justamente para a gente amarrar essa história aqui, Gani, porque uma preocupação que 3 pessoas acabaram manifestando aqui no nosso chat. Basicamente, Daniel Couto e Demetrios Dávila e também o Darkstone, indo pelo mesmo sentido. Falou o seguinte, o Daniel Couto disse o seguinte: quanto esse caso da Americanas pode causar de instabilidade na B3? O Demetrios falou, estava pensando aqui, isso que aconteceu nas Americanas pode espantar os novos investidores do mercado, porque parece que os majoritários não gostam dos CPFs. Gostaria de ouvir sua opinião. Tubarão não gosta de sardinha? Olha, não necessariamente isso, mas cria um ambiente hostil para novos investidores? Eu acho que para novos assim que estão começando, né, que pensaram em investir em ações, talvez, né, fala, nossa, um negócio como esse, fica meio assustado. Mas assim, quem já ou é do mercado ou que é um novo investidor, mas se preparou para entrar e aportar em ações, eu acho que não, entende que é um caso isolado, né? O mercado financeiro brasileiro ele é muito bem estruturado. E no dia, veja, contaminou ali as empresas do varejo, houve uma reação ruim, muito baseada que pudesse ter algum outro tipo de problema nas concorrentes, mas depois você viu que essas mesmas empresas já recuperaram, tem empresa valorizando em 3 dias 40%. Então o mercado entendeu que foi um caso absolutamente isolado, né? Boa, Gani, é aquela história, né? Macaco velho acaba tendo uma percepção diferente. Sim. Já, não que esteja acostumado, porque é difícil acostumar quando alguma coisa sai errado assim, sim, né? Mas é possível acontecer e você... É aquela coisa, tá? O risco tá nessa empresa e a gente espera e imagina que as outras empresas estejam fazendo tudo de acordo com a legislação. Afinal, temos uma legislação no Brasil, temos uma legislação que rege o mercado de capitais, temos regras neste país e... Claro. Cabe às empresas seguirem. E não vai ser a primeira e última vez que isso aconteceu. Sim. Né? Sim. Veja, o mercado americano passa por isso de vez em quando, né? Teve o caso famoso da Enron, né, com o Arthur Andersen, né? Sim. Houve ali uma fraude contábil. Então, isso acontece. E é por isso que a gente fala tanto em diversificação, esse tipo de coisa, justamente porque estes riscos estão na mesa, né? O risco existem várias definições de risco, né? Algo que é muito debatido em finanças, risco é incerteza. Eu gosto de uma definição que é o seguinte, o risco é uma incerteza de algo ruim acontecer, de você ter uma perda permanente do seu capital. Essa é a incerteza. E ela pode acontecer. Né? Ela pode se concretizar. Senão, não seria risco. Quer dizer, vai se concretizar é outra história, né? Mas o risco existe. E de tempos em tempos, ele acontece. Acontece. É igual a gente também falar de outros riscos, né? Tem o risco de uma catástrofe natural, tem o risco de uma pandemia, existe. Você não tem total controle sobre o risco, é impossível a gente zerar o risco, né? Isso para todas as circunstâncias da vida e em mercado financeiro. Mas tem como a gente gerenciar, tem como a gente minimizar, né? Tem como a gente ter algum tipo de controle. Zerar não dá, mas tem como
ter menos exposição. E é isso que é legal a gente falar, né, Gani? A gente está com uma audiência grande aqui na BMC, inclusive eu falei com a Paula mais cedo, né, sobre o nosso papel de fomentar o mercado de capitais, fomentar a educação financeira, fomentar também as pessoas estudarem mais sobre esse ambiente que a gente vive aqui, né, de mercado. É muito importante as pessoas terem noção de que é arriscado, sim. E aí tá na conta do investidor também aquela coisa, pô, não expõe tudo, põe 5% no máximo, Exatamente. põe 1%. Acha que um negócio tem uma simetria boa, mas o risco é elevado também, pô, não vai com sede ao pote, faz um hedge, pensa global, porque se você faz uma movimentação e perde tudo, amanhã você está fora do jogo. Você vê, para voltar pro jogo, tem uma história, né, que eu tava saindo de uma das corretoras ali na Faria Lima, aí peguei um táxi, o taxista falou para mim, quando estava começando o Bitcoin, assim, como estava não começando, mas ganhando fama, né, o Bitcoin. E esse Bitcoin aí, você acha uma boa investir? Falei, amigo, você investe no Tesouro Direto? Não. Você investe em fundos? Não. Só invisto na poupança. O cara quer ir da poupança para o Bitcoin. O cara quer ir da poupança para BDR. O cara quer, lembra quando o BDR se tornou acessível, né, para investidor pessoa física com menos não qualificado? O cara quer ir do Bitcoin para operar mini contrato de petróleo, de poupança para mini contrato de petróleo. Então tem toda uma etapa, né, de aprendizado aí, né? Então vamos começar com o básico primeiro. Sai da poupança, vai para o tesouro. Do tesouro, começa a ir para renda fixa, títulos privados. Depois dá um passo, vai para fundos. Depois vai para ações. Depois mexe com derivativos e criptos, né? Vai sentindo a coisa, né? Não é assim, e não concentre os ovos numa cesta só, né? Também. Sim. É engraçado, você estava falando, Gani, eu fiquei pensando na pessoa que dirige um carro popular, aí vai pegar uma Ferrari para dirigir, uma coisa. Sem nenhum treinamento, sem saber que botão faz o quê. Dá com o bicho no passo a poste, passo, né? A pessoa já quer ir acelere, vou operar vendido, né, em derivativo, em contrato futuro de petróleo, porque eu vi o cara aqui, que é o meu vizinho, né? Ele mexe com isso. Ele trabalha num banco de investimento e ele está ganhando uma grana. Vou fazer isso também, né? Você vai operar milho, soja e commodities sem a ajuda do Aledelar e do Vicente Zotti. Não dá. Aí não dá, né? Pô. E é legal que mesmo esses caras que manjam, né, de commodities, como é o caso do Delara, do Vicente e tal, eles mesmos entendem os riscos e que não dá para ganhar dinheiro sempre nisso daí, que tem altos e baixos, né? É isso aí. O que a Lilian falou, chama devagar, sempre funciona bem. É exatamente isso, constância, disciplina, conhecimento, cautela, parcimônia, temperança. Tranquilidade, né? É isso. Não ser... o lance é sobreviver, né? O lance é sobreviver. É aquela coisa, você sai do jogo, para voltar é difícil. É difícil, E se você sai do jogo apanhando forte, para voltar, mesmo que você tenha a grana para voltar, aí o psicológico vai pro vinagre. Ô, Gani, vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo? Vamos. E aí na volta a gente bate mais papo, ouve mais os nossos telespectadores aqui, inclusive mandar um abraço pro Regis Andrade que está aqui, pro Mano, pro Fabiano Pene aqui, tem o Ben Zig-Zag por aqui também, Helder Arthur Brito, a Lilian, que você muito bem citou, Gani, o Doug, o Luiz Antônio, a Maria Falcão, perguntando quando que vai ser devolvido o valor fraudado. A gente não sabe se foi fraude, mas temos que esperar as investigações. Eliel Scott, o Rodrigo M por aqui também, Carlos Schmidt, quem mais está por aqui? Muita gente, o Sirleno Marçal, enfim, todo mundo que está aqui conosco, obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu sei que a maioria de vocês que estão nos assistindo já está inscrito, mas dá aquele duplo check lá, dá uma olhada, vê se está inscrito mesmo,
Se acha que está inscrito e não está inscrito, vai lá, se inscreve, aperta o botão, inscrever-se no canal e ajude a gente a chegar na nossa meta, sempre muito alta aqui a nossa meta, para a gente chegar a ser aí o maior canal do mercado financeiro em número de inscritos. A gente já é o maior canal em número de visualizações, agora queremos também, por que não, chegar no maior número de inscritos também e contamos, obviamente, com a sua participação aqui na inscrição do nosso canal. Eu volto daqui a pouquinho com mais Alan Gani, com mais notícias do mercado financeiro. Fica aqui com a gente e não esquece, tem dúvida? Manda aqui no nosso chat. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui no nosso BMC Market com os principais destaques do mercado financeiro nessa terça-feira, 17 de janeiro, agora 10 para as 3. Estamos ao vivo, exatamente ao vivo aqui, trazendo os principais destaques, as principais informações e, claro, muita opinião aqui, opinião do Alan Gani. Nosso time aqui tá desfalcado, né, Alan Gani? Alexandre Cabral segue curtindo a praia. Segunda-feira que vem. Tá jogando basquete, né? A Alan Gani vai voltar a ter a companhia do Alexandre Cabral aqui e eu também, obviamente, né? E vocês também que estão nos acompanhando. Daqui a pouco, em breve, teremos Alexandre Cabral aqui. Mas cá estamos nós, Gani? Cá estamos. Chegando a falar de toda a movimentação. Mercado hoje animado, Gani. E eu estava até dando uma olhada nas empresas ligadas ao petróleo, porque petróleo subiu, né, no mercado internacional, numa alta do petróleo. As empresas até que estão indo bem, principalmente destacando Petrobras aqui, subindo quase 5%, né? Petrobras. Isso tem a ver, Gani, com a questão da retomada, não retomada, mas um PIB acima do esperado lá na China, possibilidade de ter um pouco mais de demanda, a OPEP falando que vai manter produção que estava prevista. Como que você vê essa movimentação toda aí, Gani? Então, eu vejo de duas maneiras. Primeiro, o lado China. Então, o processo de reabertura, o fim da política de Covid-0 na China, isso possibilita um maior crescimento econômico à medida que você tem menos paralisações, né? E o próprio governo já sinalizou que vai ter um foco forte na economia em 2023, que agora a meta é a recuperação da economia e trazer um crescimento aí próximo de 6%, né? 5%, 6% aí como meta e vai fazer de tudo para que esse crescimento ocorra. Então, há essa perspectiva maior em relação à China, e a China é uma grande compradora mundial, então a China compra petróleo, compra minério de ferro, compra commodities.
Então isso traz um impulso no preço das commodities. Por outro lado, uma menor perspectiva de recessão nos Estados Unidos. É uma perspectiva de desaceleração da economia americana, sem sombra de dúvidas, né? Economia crescendo, por enquanto, menos do que 1%, segundo as previsões, em 2023. No entanto, nada que chegue a uma recessão, né? Um zero ou um PIB negativo, algo do tipo, né? Então, e aí também os Estados Unidos, um grande comprador também de commodities, né? Então, tanto pela China quanto pelos Estados Unidos, que são dois atores globais, e quando eles têm problema, o mundo tem problema, e quando eles não têm problema, o mundo também se beneficia, acabaram ajudando nesse mercado aí de commodities. Ô Gani, aí na questão China, né? A China estava sendo esperado ali um PIB de 1,8%, o consenso ali do mercado, bem abaixo da meta que era 5 e pouco por cento, mas veio 3%, né? E aí começam aquelas discussões, né? Poxa, mas quem acaba auditando o PIB chinês, talvez era 1,8, eles colocaram 3, eles divulgaram 3 para dar aquela sensação de que está um pouco mais acelerado, está mais pujante, embora abaixo da meta, mas está acima do consenso. E aí, lógico, levanta as questões por ser China, né, não ter dados tão abertos assim, mas como que você vê essa situação do PIB chinês em 3%? Bom, primeiro em relação aos dados, essa é uma dúvida clássica, até alguém no chat aí, o Igor Moraes, levantou, né, e é difícil, Igor, é uma pergunta que todo mundo faz, né, até que ponto a gente pode confiar aí cegamente nesses dados chineses. Agora, mesmo que, né, vamos falar, tem algum tipo de manipulação, hipótese, tá? Mesmo que os dados estão bem abaixo do que estavam no passado e os dados estão bem abaixo das previsões iniciais. Então isso corrobora para uma visão de que aparentemente o dado não está sendo manipulado, né? Porque 3% para a China é muito pouco. É muito pouco. Veja que o crescimento previsto pelo Partido Comunista Chinês inicialmente era de 5% e cresceu 3% em 2023. Provavelmente, 2022, desculpa, provavelmente o Brasil crescerá mais que a China. Né? Se o Brasil tiver um crescimento aí de 3,1%, que é perfeitamente possível, a gente está falando que o Brasil, num determinado ano, cresceu mais do que a segunda maior potência econômica do mundo, né? É a maior potência do mundo emergente. Então, é um crescimento, sem sombra de dúvidas, bastante ruim, tanto pelo que foi colocado como meta pelo governo, tanto também em relação ao ano passado. E veja que a China tem agora um grande desafio, né, pela frente, que é sustentar aqueles crescimentos próximos de 10%, 8%, eu acho muito difícil. Por quê? Mão de obra está encarecendo, isso é natural. A partir do momento que um país começa a enriquecer, é natural que os salários começam a subir. A população começa a ficar mais rica, né? O que é ótimo, mas é uma mão de obra já mais cara do que era no passado. E acabou aquele processo do êxodo rural, do campo para a cidade, que permitia uma mão de obra extremamente barata, né? E bastante produtiva também, né? Se a gente pegar o início da Revolução Industrial, você teve um grande êxodo do campo para a cidade também, e que aquela mão de obra possibilitou, em parte, né, todo também a colaborar com a Revolução Industrial, além da tecnologia. Na China, essa mão de obra, né, indo do campo para a cidade extremamente barata, o capital entrando no país, investimentos pesados, possibilitou uma larga produção. Né? E essa larga produção nada mais é do que o crescimento do PIB. Né? Então, esse aumento da produção ano a ano. Esse processo, ele está com os dias contados, porque esse êxodo, acabou esse bônus, né?
Começa também a ter uma inversão demográfica na China, né? Então, e aí até por política do governo, né? A política do filho único. Então a população envelhecendo, a mão de obra se tornando mais cara. Estou falando que a população da China é igual à população da Europa, né? O mesmo número de idosos, longe disso. Mas já não é mais como era no passado. Então, os desafios para o crescimento da economia chinesa hoje, eles são muito maiores do que eram no passado. No mundo, viu, Filipão? Tanto é que as previsões de crescimento, pode reparar, é tudo 2%, 3%, mundo desenvolvido, né? Então, você crescer 2% já tá bom, né? No passado, 2% era considerado um crescimento pífio. Até porque, né, Gani, se a gente for pegar o histórico de crescimento chinês, imagino eu que não seja sustentável após ano a China crescer 10%, double digit ano após ano, eternamente. Não dá. Uma hora vai ter que cair um pouco, uma hora vai ter uma recessão, uma hora vai ter uma troca de mão de obra. Até a gente viu a própria população da China diminuiu pela primeira vez em décadas, então todo o contexto vai trazendo um elemento ali para mudança na percepção do crescimento do país, né? Se a China crescer mais de 10% ano a ano, ninguém segura, né? Não, e nem dá, né? Você tem limitadores dos fatores de produção. A partir do... Quer ver? Onde é mais fácil crescer? Na África, num país africano, sei lá, Zimbábue, ou nos Estados Unidos? Ou numa cidade como Nova York. Né? É mais fácil no Zimbábue, porque tem muito a fazer. Então você precisa, né, tem prédio para levantar, certo? Tem indústria para ser criada, tem estrada. Então, cada vez que você está criando um hospital, uma escola, levantando um prédio, produzindo qualquer coisa, você está crescendo, você está aumentando a produção. Ponto. Numa economia já consolidada, é muito mais difícil você aumentar a produção. Então, esse aumento da produção, ele não vai se dar mais por capital físico. Pensa numa cidade como Nova York, não tem nem mais espaço para você levantar um prédio lá. Então, o aumento da produção vai ser via produtividade, fazer mais com menos, vai ser via inovação. Então, é muito mais desafiador crescer numa economia desenvolvida do que, né, numa economia onde tem muito a se fazer. Boa, Gani, é isso aí. Só se subir prédio em Nova York, só se derrubar o Central Park, né? Não dá, né? Pô, São Paulo, né? Também tá... Não tem... Não, se bem que São Paulo tá subindo prédio... Não sei, mas daqui a pouco você vai conseguir andar de um prédio a outro, assim, né? O pessoal pega uma casinha ali de impressionante, cara. De 100 metros quadrados o terreno e levanta um prédio. Impressionante. É impressionante. Ô, Gani, 3 horas agora e... Passou rápido, né? E a gente tá agora nesse programa gravado, inclusive, né? Ô, Regis, você perguntou se é gravado, então é gravado, Igor Moraes... 3 horas, gravado. O Igor Moraes que falou, o real tem que ir pra China, o Mano falou ir à Índia, e o Rubão falou que crescimento acelerado é igual carro, se ficar acelerando uma hora o motor esquenta e para. E, inclusive, tá gravado e a gente tá lendo... Isso às 3 horas e 1 minuto. Mas é isso, estamos gravados aqui. É verdade, gravado, né? Queria aproveitar e desejar um feliz Réveillon para todo mundo, 2023. 2023 já, cara. Vou emendar só esse restinho de ano aí a gente... A gente para. Sei ainda, né? Onde eu vou estar em 2, 3 de janeiro, vou viajar. Não sei. Vai passar cada uma, né? Sempre bom. Gani, amanhã estamos juntos de novo. Amanhã estamos juntos, grande prazer. Vamos ver o que sai amanhã, hein? Amanhã tem coisa, hein? Amanhã dados importantes de economia americana. PPI, né? É o PPI. Amanhã tem assunto. Tá certo. Peter Santana, abraço, gravadomente ao vivo. Grande Imagine Uruguai, grande abraço. Um abraço pro Uruguai. Pô, tem um pessoal bacana aí. Manda uns vinhos pra gente. Chama no privado e manda uns vinhos pra gente. Brincadeira. Valeu, Gani. Abraço.
Até amanhã. Até amanhã. Abração aí, pessoal. Valeu. Valeu. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, obrigado a todos que se inscreveram aqui no nosso canal ao longo do nosso programa. A gente volta amanhã, a partir das 2 horas da tarde, com mais repercussões de todas as notícias do mercado financeiro. Muita notícia e, claro, muita opinião por aqui no BMC Market. Obrigado pela audiência e pela companhia. A gente volta amanhã. Forte abraço. Tchau, tchau.